E pessoal, temos que completar agora justamente esse tema, atos de comunicação. Nós falamos de citação, falamos de intimação, agora a gente tem que falar das cartas. Na verdade, quando a gente pensa na prática de atos do processo, de prática de atos processuais e princípio da territorialidade, o juiz ou o juízo, como queiram, seja ele pessoa, seja ele órgão, pouco importa para a gente aqui nesse caminho nosso. O juiz, quando determina a prática de um determinado ato do processo, faz com que esse ato possa ser cumprido em todo o território nacional. Porque os atos jurisdicionais geram efeitos em todo o território nacional, seja de qual juiz for. Efeitos. Entretanto, ele, magistrado, exerce a sua função jurisdicional, exerce o poder estatal nos limites, no caso dos tribunais de justiça, nos limites da comarca. Então, cada magistrado, cada juiz, cada juízo, ao proferir decisões, as profere porque exerce essa sua função dentro da sua territorialidade, dentro da sua comarca, só que gera efeitos em todo o território nacional e muitas vezes atos desse magistrado devem ser cumpridos em outras comarcas. Muitas vezes, atos desse processo, as próprias citações, intimações, ok? Ouvir testemunhas, realizar perícias, muitas vezes são atos que hão de ser realizados em comarcas diversas daquela onde tramita o processo. E eu, magistrado, darei ali uma determinação, uma ordem, um despacho, seja o que for, que gere efeito em todo o território nacional, mas eu não posso mandar o meu oficial de justiça atravessar a fronteira e ir lá, talvez, em outra comarca, em outro estado. Até verificamos situações em que o oficial de justiça pode ultrapassar os limites territoriais, em situações bastante limitadas, os limites territoriais da comarca para a prática de ato em outra. Mas essa não é a regra. A regra é o meu ato enquanto juiz gera efeito em todo o território nacional. Mas eu só determino o cumprimento desses atos dentro do espaço geográfico da minha comarca, aonde eu ali realmente exerço o poder. Portanto, muitas vezes é necessário que eu me comunique com outro juízo. Juízo de outra comarca, um juiz de uma comarca distinta da minha, para que ele possa lá determinar a prática do ato do processo, do qual aqui agora eu, magistrado, sou responsável. Esse é o chamado sistema de cartas. Porque através dos sistemas de cartas, o que nós temos? Comunicação entre juízos. Exato. Através do sistema de cartas, um juiz solicita ao outro que lá na outra comarca, por determinação dele, seja realizado um ato do processo que aqui tramita, senhores. Esse é o sistema de cartas. Vamos lá, por favor. Para a gente entrar no sistema de cartas, a gente tem que iniciar no artigo 236. Na página de disposições gerais dos atos de comunicação. Nós ainda sobre essas disposições gerais não falamos. Falamos da citação, falamos da intimação. Mas para falar de cartas, a gente tem que inicialmente dar um pulo nesse artigo 236. Vamos lá, senhores. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Pronto. É o juiz que determina o cumprimento da ordem. O juiz profere a decisão e determina, cumpra-se. Muitas vezes, ato que é realizado pela própria secretaria, outras vezes, ato que demanda, inclusive, a prática de atos no mundo real, através ali da atuação do oficial de justiça. Portanto, senhores, os atos processuais são cumpridos por ordem judicial. O juiz sempre, ao dar uma decisão, os senhores verão isso, está lá, ó, cumpra-se. Secretaria, oficial de justiça, quem quer que seja. Mas aí continua ela, a lei para mim, artigo 236, dizendo que será expedida carta, percebam, para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Nós já vimos que o oficial de justiça pode, em comarca contígua, de fácil comunicação, ou que se situe na mesma região metropolitana, realizar atos de citação, intimações, inclusive penhoras, ok?
em comarca outra que não aonde ele ali está lotado, aonde ele exerce a sua função de oficial de justiça. Mas essa é uma situação excepcionalíssima, porque a regra é se o ato tem que ser praticado fora do espaço geográfico do juízo, tem que ser solicitado ao do local aonde há de ser cumprido o ato pelo sistema de cartas. Pode ser, inclusive, que essa ordem não emane de um juiz de primeiro grau. Pode ser, inclusive, que ele emane do tribunal, que o tribunal é que solicite ali que um ato seja realizado. E aí, então, o próprio tribunal, o relator, no caso, solicitará lá que outro juízo cumpra a sua ordem, a sua determinação. De novo, então, por favor, vamos lá. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedida, entretanto, nesse caso o ato tem que ser praticado fora da territorialidade, será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais, tanto do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as poucas hipóteses previstas em lei, como nós tivemos oportunidade de discutir com os senhores, de fazer em situações de amplitude. Continuemos, por favor. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se houver ato a ser realizado fora dos limites territoriais do local da sua sede. Senhores, estamos nos preparando para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça de Minas. Portanto, perguntarei aonde está a sede do Tribunal de Justiça de Minas. E vai ao Belo Horizonte, exato, perfeito, sabemos disso, porque todo o Tribunal de Justiça tem sede na capital do estado. Não é isso? Ótimo. E aí, então, há um juízo vinculado a mim. Porque, por exemplo, eu, Tribunal de Justiça, tenho jurisdição em todo o território de Minas Gerais, não é isso? Tribunal de Justiça de Minas. Mas a minha sede é Belo Horizonte. Só que tem um ato de um processo que aqui está no tribunal que tem que ser praticado em Montes Claros. Senhores, nesse caso, o que o juiz pode fazer? Ele, relator, magistrado no tribunal, determinar a expedição de uma carta para que o juiz de Montes Claros cumpra aquilo que é a sua determinação enquanto relator. Ele, relator, não vai, desse processo que está no tribunal, mandar diretamente o oficial de justiça lá da comarca de Montes Claros intimar determinada pessoa, não. Ele vai expedir uma carta para o juiz da comarca de Montes Claros determinar que o seu oficial de justiça cumpra a ordem desse relator, desse desembargador. Por isso, de novo, parágrafo 2º, percebam, o tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local da sua sede. Parágrafo 3º, admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Isso aqui é a gente já sabe, a gente tem conversado muito sobre isso nesse nosso curso, que um dos viés do novo Código de Processo Civil, e claro, também daquilo que a gente busca de otimização dos serviços de secretaria, dos serviços do judiciário, pressupõe cada vez mais a prática de atos por meio eletrônico, inclusive utilizando recursos de videoconferência ou qualquer outro tipo de recurso que me permita transmissão de sons e imagem em tempo real. Senhores, o WhatsApp permite ou não permite transmissão de sons e imagem em tempo real? Permite. Então, é muito interessante que a gente tenha aqui uma situação dessa admissibilidade por parte da lei. Então, os senhores guardarão. A prática de atos processuais pode ser feita por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico que garanta transmissão de sons e imagens em tempo real. Beleza? Então, aqui eu gostaria que os senhores tivessem esse carinho. Pode o tribunal solicitar que um juiz, a ele vinculado, pratique um ato através de cartas. Até porque, mesmo sendo uma situação de hierarquia, de subordinação hierárquica, funcional, ok? Ele, tribunal,
vai ter que solicitar ao juiz da comarca X que determine ao seu oficial a prática do ato. Porque, em regra, o juiz determina a prática do ato para ele ser cumprido na minha comarca, mas como gera efeitos em todo o território nacional, eu posso solicitar através de cartas que o juiz lá da comarca onde deva ser cumprido o ato realize esse ato desse processo. E, de novo, os atos processuais podem ser praticados por meio de videoconferência e também por meio de qualquer outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Pegamos? Beleza. 237. Porque agora, senhores, vai nos dizer ela, a lei processual, o conceito dos vários tipos de cartas que nós temos no direito processual civil. Nós temos a chamada carta de ordem. Nós temos carta rogatória, temos carta precatória e temos a chamada, agora uma novidade recente dentro da lei, a chamada carta arbitral, ok? E quando a gente pensa em carta de ordem, quem a expede, percebam, é um tribunal, qualquer tribunal. Mas a expede na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. Carta de ordem na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236, expedirá carta, então essa aqui é a carta de ordem, para juízo a ele vinculado, senhores. Se o ato tiver de ser realizado fora dos limites territoriais do local da sua sede. Então a carta de ordem é do tribunal para um juiz a ele vinculado, entendam de novo. Pensa em Tribunal de Justiça de Minas, vamos direcionar o nosso curso aqui, como a gente sempre faz, para a prova e objetivo dos senhores, por favor. Nessa ideia da conceituação da carta de ordem, vem a lei dizendo para a gente o quê? Peraí, carta de ordem é do tribunal na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236, que fala que o tribunal expedirá carta para um juiz a ele vinculado, se ali o ato tem que ser praticado fora da sede do tribunal. Então, no caso que a gente aqui, inclusive, exemplificou, da existência de um processo no tribunal e do relator solicitar a prática de um ato processual em Montes Claros, é uma carta de ordem, porque é um juiz a ele vinculado, faz parte da organização do Tribunal de Justiça, lá o juízo da comarca de Montes Claros, beleza? Mas, de repente, lembram, os atos processuais geram efeitos em todo o território nacional. De repente, ele, Tribunal de Justiça de Minas, no processo que ali tramita, talvez processo originário, tem que solicitar a prática de um ato a ser realizado em Salvador, Bahia, senhores. Eu vou expedir uma carta, mas seria uma carta de ordem? Não, porque o juízo lá de Salvador, Bahia, não está vinculado a esse tribunal. Percebam, joga de novo aqui a atenção que a gente tem que ter. Carta de ordem pelo tribunal, e aí a lei limita. Toda carta expedida pelo tribunal é carta de ordem? Não. Carta de ordem é expedida pelo tribunal na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236, ou seja, para juízo a ele vinculado. No caso, o Tribunal de Justiça de Minas, estão a ele vinculados os juízes de primeiro grau dentro do estado de Minas Gerais. Portanto, se o ato tem que ser realizado em Salvador, Bahia, não será carta de ordem. Em Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Manhuaçu, aí sim, senhores. Beleza? Pegamos? Então vamos de novo, conceito, por favor. Carta de ordem pelo tribunal na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. Carta rogatória para órgão jurisdicional estrangeiro. Fácil. Para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Simples, senhores. Eu vou rogar ao outro país ali, ao juiz do outro país, através dos meios próprios de encaminhamento de cartas rogatórias, muitas vezes utilizando Ministério de Relações Exteriores, situações diplomáticas, problema nenhum. Então, o que a gente tem aqui, senhores,
é o conceito de carta rogatória. É sempre uma solicitação para um juízo de um país estrangeiro, para que lá nesse país seja realizado o ato. Porque muitas vezes citações, intimações, cumprimento de decisões aqui proferidas no Brasil, hão de ser realizadas fora do limite territorial do Estado brasileiro. Então, portanto, item 2 aqui, carta rogatória para órgão jurisdicional estrangeiro, senhores, ok? E a carta precatória? Carta precatória é utilizada para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulada por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Um juízo solicitando a outro. Um juiz de primeiro grau, processo tramita em Belo Horizonte. Tem um ato para ser praticado em Poços de Caldas. Beleza. Que se tenha então, não é isso? Nesse caso, senhores, encaminhamento de carta precatória. Tem que ser praticado no Rio de Janeiro. Carta precatória. É do Tribunal de Justiça de Minas para Salvador, Bahia. Carta precatória. Porque não é juízo vinculado ao tribunal, porque se fosse, seria carta de ordem. Mataram aí agora, senhores? Então percebam, se é o Tribunal de Justiça de Minas determinando que um ato seja realizado por um juiz a ele vinculado aqui dentro do Estado de Minas Gerais, é carta de ordem. Se é para outro estado, aí então passa a ser o que, senhores? Carta precatória. Beleza? Joga de novo, porque o conceito é amplo. Não sendo... vai de boa, velho. Não sendo carta de ordem, não sendo carta rogatória, vai ser carta precatória. E aqui o legislador cria simplesmente uma situação conceitual, porque ele acredita que precisa conceituar, mas dá para você aí, na hora do seu estudo, pensar justamente no conceito negativo. Esse caso é carta de ordem, para ser carta de ordem tem que ser do juiz, do tribunal, para um juiz a ele vinculado. Carta precatória para país estrangeiro. Todo o resto, salvo as situações que nós observaremos de carta arbitral, é carta precatória, simples assim. Para uma situação de gabaritação dos senhores, porra, joga lá, item 3, vamos ler de novo o conceito. Porque a gente tem que fazer isso. Carta precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária, formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Matamos, senhores? E, por fim, o conceito de carta arbitral. Senhores, é possível, e chama-se lei de arbitragem, isso que a gente vai fazer aqui, é possível que, sendo o direito patrimonial, esse litigioso, direito disponível, e que as partes, sendo ali plenamente capazes, possam elas estipular o seguinte, porque é consenso. Se tiver lide nesse contrato, direito patrimonial disponível, partes plenamente capazes, nós iremos à arbitragem, não ao Poder Judiciário. Pronto. É possível que se escolha a arbitragem. E quem julga no procedimento arbitral não é um juiz togado. Quem julga no procedimento arbitral, senhores, é um juiz que a gente chama de árbitro. Por isso o nome, ok? Juízo arbitral. Esse árbitro é quem? É alguém com formação acadêmica suficiente, de entendimento do direito, que permite a ele o julgamento com precisão da situação litigiosa. Muitas vezes, nas situações empresariais, de indústrias, grandes corporações, nos negócios entre eles realizados, muitas vezes eles escolhem a arbitragem. Por exemplo, existem câmaras industriais de reunião de empresários que têm ali os seus centros de arbitragem, contratando ali juristas altamente gabaritados, que não são juízes togados, e que exercem a função da arbitragem, que é julgar, lide, entre aqueles que se submetem à figura da arbitragem por livre vontade.
desde que seja direito patrimonial disponível e partes plenamente capazes. Então, senhores, quem vai julgar é o árbitro. Beleza. E se alguém vai ao Poder Judiciário e não leva a arbitragem quando ela é pactuada, pode a outra parte falar: juiz, gosto muito do senhor, mas nós pactuamos e quem tinha que julgar isso é o árbitro, é ele que vai julgar, então, beleza, acabou. Ok? Essa é a ideia por trás da figura da arbitragem. A partir do momento que você convencionou, só por convenção das partes é que a arbitragem não resolverá lide. Tá bom? Se ali existe essa figura da convenção arbitral, senhores, que se respeite essa convenção. Ok? Maravilha. E o árbitro vai julgar, então, a situação litigiosa, só que o árbitro não é ungido pela jurisdição. O árbitro, senhores, não exerce a função executiva do Estado. O árbitro exerce a função de julgar. Podemos dizer que a função do árbitro, então, é uma função que se aproxima da jurisdição, mas da declaração que a jurisdição pode emitir sobre determinado direito. Eu julgo procedente o pedido, condenando aquele a pagar a esse, eu árbitro, mas eu árbitro não posso determinar que isso seja cumprido no mundo real, porque eu não tenho poder de império, eu não estou ungido pelo poder, o juiz togado sim. Por isso, senhores, que quando a gente tem a sentença proferida pelo árbitro, o cumprimento dessa sentença é junto ao Poder Judiciário. Sacaram a ideia? O árbitro não tem, tem poder de julgar, de declarar se o direito existe ou não, mas de efetivar esse direito no mundo real, determinando a prática dos atos para isso, ele, árbitro, não tem esse poder. Quem tem é o juiz togado. Então o árbitro profere a sentença. Quem cumpre é o Poder Judiciário, caso não haja o cumprimento voluntário. Só que muitas vezes no curso da arbitragem surgem ali atos que podem ser realizados fora do ambiente da própria arbitragem, que demandariam intimações, atos praticados pelo judiciário. Quer ver? Joga para mim item 4, carta arbitral. Carta arbitral é para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na sua área de competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação jurídica formulado por juízo arbitral, inclusive os que importam em efetivação de tutela provisória. O árbitro pode conceder uma cautelar, uma tutela antecipada, mas ele não pode determinar o cumprimento, ele não tem força de império. Portanto, ele concede e remete uma carta arbitral, para que o juiz da comarca tal cumpra essa tutela antecipada, determine a prática do ato que ele, árbitro, teria ali proferido. Essa é a ideia, senhores, dessa carta arbitral. Portanto, aqui dentro dele, juízo, dentro do nosso Código de Processo Civil, nós temos 4 tipos de cartas. Guardem sempre o conceito: ordem, rogatória, precatória e carta arbitral, sendo essa novidade dentro da Lei Processual Civil, em razão de uma mudança da lei de arbitragem. E parágrafo único: se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. STF e STJ deu ordem, carta para quem, senhores? Para o juiz federal da seção judiciária tal. Se ali, entretanto, é comarca, mas não tem vara federal, nesse caso que se solicite ao juiz estadual. Pegamos? Beleza? Senhores, cartas. Nós fizemos nesse primeiro bloco, na verdade, aqui lidando com esse tema, o conceito, ok? O que a gente tem que fazer agora no próximo bloco? Joga para mim, por favor. Percebam, citação, nós falamos de citação totalmente, não é isso? Falamos de intimação também. Então agora nós vamos iniciar nessa parte aqui, ó, das cartas. Nós vamos iniciar no próximo bloco.